A maga olha para a essência do golem que pegou mais cedo e sabe que precisa tomar uma decisão. Ela olha na direção da luta e começa a lançar um feitiço. A magia arremessa a essência em direção ao bárbaro, e que certamente não estava esperando por isso. O frasco se quebra ao atingi-lo, e a essência começa a ser absorvida automaticamente. Vários de seus atributos aumentam agora que ele possui o poder do golem corporal. A visão do bárbaro estava ficando turva. Ele continuava sendo atacado pelo vampiro, perdendo suas forças, focando apenas em proteger seus pontos vitais, até que o tempo pareceu parar e ele absorveu a essência do golem. Agora as garras do vampiro não conseguiam mais penetrar os ossos do bárbaro, mas, pensando que o mago jogou a essência nele, ele terá que mudar seu plano de progresso. Bjorn está conseguindo se mover melhor, mas ainda não consegue desviar dos ataques direito, e sabe que não pode continuar assim. Outra poção é lançada nele, e desta vez é uma de cura. O mago parece estar melhorando. Se eu continuar assim, um bárbaro terá chance de vencer. Bjorn corre em direção ao vampiro e agarra o monstro, que obviamente começa a despedaçá-lo. E desta vez isso não é ruim, já que o poder do sangue ácido vai causar dor à criatura. Outra poção é lançada no bárbaro, que além de causar dano ao vampiro, também está sendo curado pela essência e pela poção. O vampiro encontra uma maneira de se afastar do bárbaro, e Einar está vindo ajudar na batalha. Ela atinge o duque vampiro com a espada, e ele mal tem tempo de se esquivar, e já está sendo atacado por Bjorn, mas revida acertando o bárbaro no estômago. O guerreiro só consegue pensar em quanto tempo falta para a poção ficar pronta, e é justamente nesse momento que ele ouve a maga gritando que finalmente pode atacar. Ele dá uma olhada no vampiro, agarra a criatura pelo peito. Reunindo toda a sua força, ele arremessa a criatura e grita para o anão atacar. O anão começa a brilhar com sua habilidade de eletricidade, e ataca o vampiro com seu martelo. O duque vampiro é atingido com tanta força que entra em estado de inconsciência. Bjorn pega a poção que havia escondido em sua bota, e parece que finalmente vai usar as lágrimas da deusa. O guerreiro despeja a poção na boca do vampiro, e aproveita para dar um soco no rosto dele também. A poção abençoa o vampiro, e uma luz começa a emanar dele. A bênção sela todas as suas tolerâncias, e agora ele entra em um estado de paralisia. Raven diz ao guerreiro para se afastar do vampiro porque agora ela vai usar magia solar, mesmo não estando em sua melhor condição. Ela lança a magia que vai direto em direção ao vampiro e ao bárbaro, que olha para trás pensando que não haverá tempo para escapar. A magia solar explode. Devido à habilidade de troca de dono do vampiro, todo o grupo entra em um estado de inconsciência. Bjorn acorda todo ferido e se pergunta se eles realmente conseguiram derrotar o Duque. Ele se esforça para se levantar, mas olhando para frente, ele vê que o vampiro não foi destruído. Em vez disso, ativou a habilidade imortal que aumenta muito a regeneração. Como se não bastasse, também possui a habilidade Fonte das Trevas, que faz resistir à morte enquanto o coração estiver inteiro. O vampiro começa a se curar rapidamente, e Bjorn pensa que, se continuar assim, logo ele estará totalmente curado. O resto do grupo está inconsciente, e a única coisa em que o bárbaro consegue pensar é que precisa matar essa criatura antes que ela termine de se regenerar. Bjorn se aproxima do vampiro. Olhando para ele, a única coisa intacta é o coração. Ele segue os braços, tentando reunir suas forças. Ele soca o coração do vampiro e usa sua habilidade de explosão de carne. Nesse momento, as mãos do bárbaro explodem e tudo começa, pois essa é sua única alternativa. Ele continua usando a habilidade, até que sua vida chegue a menos de 1%. Ele não para. A vida chega a 0 e uma contagem regressiva começa. Ele continua e os pontos de mentalidade começam a ser consumidos. Ele sabe que acabaria morrendo mesmo se parasse, então continua até que suas mãos desaparecem, e ele simplesmente desaba sobre o corpo do vampiro, pensando em usar o resto do seu corpo na habilidade. Depois de todo esse sacrifício, o conde finalmente morre. Depois de dar tudo o que tinha, Bjorn sobe de nível, mas isso não significa que sua vida irá retornar.
Inesperadamente, como as chances são baixas, o vampiro deixa uma essência, e como ela está em cima dele, Bjorn começa a absorvê-la, e agora sua habilidade passiva é não morrer até que o coração seja destruído. Depois de passar por tudo isso, uma janela do sistema aparece dizendo que o progresso está normal, e que o administrador está observando esse personagem. Bjorn desperta com uma expressão de dor, e a primeira pessoa que vê ao acordar é Einar. Ele pergunta onde está o resto do grupo, e segundo ela, eles partiram há 3 dias. Ou seja, o bárbaro ficou inconsciente todo esse tempo. Bjorn pensa que o labirinto já está no 7º dia. Ele move as mãos e percebe que seu corpo não está mais ferido. Ele também percebe outra coisa. Ele está sem roupas. Einar diz que elas estavam gastas, então ela as jogou fora. Ela o tranquiliza dizendo que ele não precisa se preocupar. Ela já viu o seu grande guerreiro. Brincadeiras à parte, Bjorn pergunta o que aconteceu enquanto ele estava inconsciente, e Einar diz que o anão pegou alguns itens e o mago ficou com as pedras. Bjorn pensa que, já que está vivo, isso significa que ele absorveu a essência do vampiro, e Einar diz que eles iam dividir as pedras na sorte, mas o mago se recusou e pegou tudo. O anão não fez nada, então não se importou. O mago disse que Bjorn pegou o melhor item, então ele não pode reclamar. Bjorn agora sabe que ela também percebeu que ele absorveu a essência do vampiro. Einar diz que o mago pegou os itens e foi embora sem nem esperar Bjorn acordar. Os 2 bárbaros agradecem um ao outro por confiarem um no outro, e Einar pergunta se eles também vão partir agora. Bjorn diz que ainda há algo que ele precisa fazer. Ele vai recuperar algo. Algum tempo depois, ele retorna à cidade e troca seus itens por dinheiro. Ele diz que conseguiu muito pouco, apenas 231 mil, mas considerando que conseguiu absorver 2 essências, valeu a pena. Quando vai pegar seu dinheiro de volta, a mulher parece desconfiada e não entrega o dinheiro. Bjorn acha estranho porque ela nunca perguntou nada antes. Mas de repente, vários guardas o cercam e o coitado fica completamente confuso. Agora que o portal foi fechado. Também vemos que a elfa retornou em segurança, mas ela está muito cansada, dizendo que o 3º andar é muito difícil e que ela encontrou monstros de 7ª e 6ª ordem. Ela está na fila para receber seu dinheiro, esperando encontrar Bjorn para mostrar a ele a nova essência que adquiriu. Ela também queria que ele testasse novamente. Quando ela chega ao balcão para receber seu dinheiro, eles também desconfiam dela, já que 184 mil pedras é muito para uma exploradora de 9ª ordem. No entanto, a elfa diz que estava com sua irmã, e o rapaz procura o nome dela no livro, liberando assim o dinheiro da elfa. Ela vai para casa, toma um banho e começa a se trocar enquanto pensa em Bjorn. Quando ela termina, vai até a casa dele, dizendo que vai pagar o jantar porque ganhou muito dinheiro. Mas quando chega lá, descobre que ele ainda não voltou e fica muito preocupada. Depois disso passa uma semana e a elfa volta para ver se o bárbaro já chegou, mas vê o dono da estalagem tirando as coisas do quarto. Ele diz que já esperou tempo suficiente e que o bárbaro provavelmente já está morto. Mais tarde vemos a irmã da elfa consolando-a, enquanto ela está deitada na rua, no meio da chuva. A irmã diz que soube da notícia e que ficar ali não vai mudar nada. A elfa diz que quer se tornar mais forte para proteger as pessoas de quem gosta. Enquanto tudo isso acontece, finalmente descobrimos onde o bárbaro está. Trancado em uma cela. Parece que ele passou por um interrogatório porque estava carregando alguns itens que pertenciam a outras pessoas. Ele afirma que eram de pessoas que o atacaram. O interrogador diz que vai descobrir a verdade. Bjorn desconfia que há algo errado, pois existe uma lei que diz que ninguém deve ser questionado sobre a origem de um item. Mas o investigador quer saber de onde veio a fera que o bárbaro estava carregando, e ele disse que conseguiu com alguns caras que o atacaram. Mas ele não mencionou a ruiva porque não é bobo, né? O interrogador questiona onde está a cicatriz do bárbaro depois que ele afirma ter sido atacado, mas só então percebe que a cicatriz desapareceu após ele absorver a essência do vampiro. O interrogador não acredita que Bjorn tenha entrado em uma ruptura, especialmente porque supostamente apareceu um vampiro nela. Bjorn fica irritado e ordena que chamem um mago para confirmar sua história. Mas para o interrogador, não vale a pena chamar um mago para um explorador de rank 9. Mesmo que Bjorn se ofereça para pagar o mago, o interrogador não dá muita atenção e sai da sala.
Eles acabam chamando um mago, mas o poder mental de Bjorn é forte demais e os feitiços não funcionam nele. O interrogador se recusa a chamar um mago mais poderoso e ordena que o bárbaro confesse o que fez. No 7º dia, o homem diz a Bjorn que há provas concretas contra ele. O interrogador está com a pedra de mensagem que o bárbaro pegou dos saqueadores. Ele recebeu um depoimento da guilda da qual os saqueadores faziam parte sobre o que o bárbaro fez. E por causa disso, Bjorn será executado em 3 horas. Na cela, Bjorn aceita que a situação não será resolvida através de conversa. Ele precisa provar sua inocência de alguma forma. O bárbaro agarra as grades e ativa a explosão de carne. Ele sai da cela destruída e o guarda está se mijando de medo. O guarda não tem tempo de gritar e leva um chute no rosto. Agora, o bárbaro vai sair dali. Bjorn pega as chaves do guarda inconsciente e os outros prisioneiros pedem para serem libertados. O bárbaro sabe que muitos deles são criminosos, mas isso não importa, e ele começa a soltá-los. Alguém bate na porta da guilda dos exploradores e ela explode com centenas de prisioneiros fugindo. Os funcionários da guilda oferecem uma recompensa para quem capturar os fugitivos e a batalha começa. Bjorn aproveita a confusão e sobe as escadas para pegar algo. Ele encontra guardas no andar de cima e usa novamente a explosão de carne. Desta vez, seus pedaços caem sobre os prisioneiros e o bárbaro ativa o selo do sacrifício. Seus atributos físicos aumentam conforme o número de atingidos e, mesmo tentando, nenhum guarda consegue parar o bárbaro. Um deles acerta Bjorn com uma espada e imediatamente o ferimento começa a se curar. O guarda leva um soco e cai de cara no chão. Os guardas estão com medo. Um explorador não deveria ser tão forte assim. No fim das contas, nenhum deles consegue derrotar o bárbaro. Bjorn finalmente chegou onde queria. Bjorn chegou ao escritório do gerente da filial da guilda, e o sujeito já o esperava. Assim que entra, o bárbaro percebe que caiu em uma armadilha. O gerente ataca o bárbaro com uma espada, e se sente vitorioso, mas de repente o sangue do bárbaro que caiu no rosto do gerente começa a queimar. O gerente grita de dor por causa do sangue ácido, então um grito pega Bjorn de surpresa. Há uma garota no escritório do gerente. Pelo jeito das roupas dela, ela não é uma exploradora. O gerente da filial revela que a garota é filha do gerente do distrito. Ele tenta argumentar com o bárbaro, mas é derrotado instantaneamente. Com a presença da garota, os planos de Bjorn mudam e ela continua falando, sugerindo que o bárbaro já estava planejando algo com ela. Bjorn chama os guardas e ordena que tragam o interrogador, o líder da guilda dos saqueadores e um mago da torre da magia, enquanto usa a garota como refém. O bárbaro vai até a sacada da guilda, respira fundo e ruge para que todos lá embaixo possam ouvi-lo. Bjorn se apresenta e afirma ser um explorador de rank 9 que foi incriminado e quase executado pela guilda, fazendo questão de declarar sua inocência. Depois de criar essa comoção, a guilda não conseguiria mais encobrir o caso dele. Na imponente Torre da Magia, um mago informa que alguém está causando problemas em uma das filiais da guilda. O mago chamado para resolver a situação não é outro senão Raven, que esteve na ruptura com Bjorn. O mago também menciona que um cara fez a filha do gerente da filial de refém, e Raven pensa que esse sujeito deve ser muito burro para ter feito isso. Ela concorda em ir, curiosa para conhecer essa pessoa maluca. O bárbaro fica chocado. Ele não esperava que enviassem uma maga que ele conhecia, e ela também não esperava vê-lo naquela situação. Ele pede para a maga verificar suas memórias para provar sua inocência, dizendo que não há muito tempo. Em troca, ela diz que ficará devendo um favor a ela. Ela se aproxima para usar a magia, mas o feitiço parece não surtir efeito, e o mago pergunta se ele está usando algum equipamento de resistência à magia. Nesse momento, o interrogador chega para ver como o gerente da guilda está, e fica surpreso ao ver que foi o bárbaro quem causou toda aquela confusão. O interrogador diz que tudo isso é culpa do Bjorn, e o gerente da guilda quer saber por que o interrogador não chamou um mago para ter certeza se Bjorn era culpado ou não. O gerente quer saber se há alguma prova de que o bárbaro é um saqueador, e, de acordo com o sujeito
sujeito, a grande quantidade de cristais mágicos e o equipamento que Bjorn possuía eram muito estranhos para um explorador de baixo escalão. Usando a pedra de comunicação que estava com Bjorn, o interrogador entrou em contato com um sujeito que disse que o bárbaro era um saqueador. O bárbaro diz que o depoimento desse sujeito nem sequer foi verificado com magia, e até mesmo o gerente quer saber por que o interrogador não confirmou se a informação era real. O interrogador perde a paciência e grita que Bjorn está mentindo, que seria impossível ele ter absorvido a essência de um vampiro que encontrou na ruptura do primeiro andar. O bárbaro poderia ter mentido porque sabia que magia não funcionava contra ele, e o interrogador não iria trazer um mago da torre para alguém de baixo escalão. Com uma expressão entediada, a maga confirma a história de Bjorn, deixando o interrogador e o gerente sem palavras. A maga diz que estava lá, mas é impossível usar magia nela para provar o que ela diz. O interrogador não consegue acreditar. Ele diz que a maga está mentindo, e ela pergunta se foi chamada de mentirosa, mostrando que o cara tem muito menos poder do que ela. O interrogador se ajoelha, pedindo desculpas. Os magos são tão poderosos quanto os aristocratas e se protegem por meio de sua própria organização. Agora o gerente da guilda começa a interferir porque a história parece muito estranha. A maga concorda que um vampiro nunca apareceu no primeiro andar, mas como gerente da guilda, ele não deveria ser tão incrédulo porque os mistérios do labirinto ainda não foram completamente desvendados e é impossível prever o que acontece lá, então ele não deveria ter certeza de que um vampiro não apareceria no primeiro andar. Bjorn percebe que, mesmo diante de alguém poderoso, a maga é implacável. Outra pessoa entra na sala. O cara se apresenta como Nile. Ele é o pai do refém do bárbaro, o gerente distrital. Cada filial da Guilda dos Exploradores tem um gerente, e acima deles está o gerente distrital, que só está abaixo do mestre da guilda. Um cara é jogado na sala, e o gerente da guilda diz que estavam procurando por esse explorador. Ao ver quem é a pessoa, o interrogador fica chocado. Bjorn olha para o cara assustado, dizendo que foi ele quem deu o falso testemunho. O mago usa um feitiço no cara e confirma que ele estava mentindo. Então o gerente da guilda diz que o bárbaro é inocente. Bjorn solta a filha do gerente e quer saber o que vai acontecer com o mentiroso. De acordo com o gerente, ele e seu clã serão investigados. O interrogador é demitido e começa a reclamar, o que só piora a situação, já que o gerente diz que todos os casos que ele cuidou serão investigados, e se houver qualquer erro, o interrogador ainda será punido. O gerente diz que Bjorn será recompensado, promovido ao nível 7, e receberá novos equipamentos, o que deixa o bárbaro fervendo de raiva, pois ele poderia ter conseguido a promoção com a essência de nível 5 que já possui. De acordo com o gerente, Bjorn ainda é muito inexperiente, e o bárbaro pede para que um explorador de nível 7 lute com ele para mostrar que é mais forte. Raven intervém para ajudar. Ela diz que é a primeira vez que um explorador enfrenta um vampiro de nível 5 e ainda retorna com a essência do vampiro guardião. A promoção é algo que Bjorn normalmente receberia por isso. O gerente não gosta e pergunta o que o bárbaro vai querer. Bjorn, não sendo bobo, pede 5 milhões de cristais e, inesperadamente, o gerente concorda com o valor. Aproveitando, a maga também pede 1 milhão pelo seu trabalho. De volta à torre de magia, Bjorn está no laboratório da maga, que está bastante bagunçado. Ela lhe dá um líquido estranho para beber, dizendo que é apenas água. Bjorn se senta e pergunta por que foi levado ao laboratório, e ela diz que está cobrando o favor que ele prometeu quando pediu para a maga verificar suas memórias. O bárbaro diz que só fará se for algo que ele possa fazer, e a maga revela que quer estudá-lo. Raven diz que a pesquisa pode ser útil para ambos. Estudar um vampiro que nunca havia aparecido é uma oportunidade única para ela. Bjorn lembra que eles assinaram alguns papéis para não falar sobre o incidente da guilda, e a maga disse que assinaria se eles não contassem que Bjorn absorveu a essência do vampiro. Ela só queria que ninguém soubesse para poder pesquisar o bárbaro. A maga pede para ele ir ao laboratório uma vez por semana durante 6 meses. O bárbaro discorda, e a maga retruca que ele só está vivo e ganhou 5 milhões por causa dela, então deveria ser grato.
Isso só faz o bárbaro dizer que ela é quem lhe deve, o que deixa Raven confusa. Bjorn encara a maga e diz que absorveu a essência do golem de corpos contra a própria vontade por causa dela. Para Raven, ele deveria ser grato por ter recebido a essência, mas o bárbaro diz que foi forçado a consumi-la para que a maga sobrevivesse. Mesmo que ela tenha feito isso para salvar Bjorn, ele diz que não queria a essência e que a maga é quem lhe deve. A maga acha que o bárbaro enlouqueceu. Bjorn continua insistindo que foi prejudicado pela essência, mesmo com a maga explicando que a essência era muito rara e que exploradores pagariam caro por ela. Bjorn diz para ela consultar outros exploradores porque eles concordariam com ele. A maga acha que Bjorn disse isso porque pensou que ela não conhecia outros exploradores. Ela toca uma bola de cristal e entra em contato com outro explorador depois de explicar toda a situação. A maga parece apreensiva, esperando a resposta, e seu contato diz que ficaria muito irritado se fosse ele, o que satisfaz o bárbaro com a resposta. Raven fica surpresa e tenta dizer que, se a essência fosse muito rara e só pudesse ser obtida em Erupture, valeria a pena. O contato dela diz que ficaria irritado, desmoralizando a maga. Segundo ele, magos não compreende a situação e Bjorn fica triunfante com a resposta, derrotado. A maga pergunta como ela poderia compensar alguém se algo assim acontecesse. O cara responde que pediria 15 milhões se fosse ele, muito mais do que a maga poderia esperar. Parece que apagar uma essência é muito caro, e cada vez que o explorador faz isso, fica ainda mais caro. Provavelmente Raven não tem todo esse dinheiro, e ela pergunta o que poderia servir como alternativa, mas, nesse caso, o contato dela diz que partiria a cabeça da pessoa. Raven não sabe como lidar com essa situação. Esse contato dela deve ser realmente poderoso, já que está próximo de uma maga da torre e deve saber o quão importante é o equilíbrio entre as essências. Se a maga tivesse perguntado a um explorador de baixo escalão, eles diriam que qualquer essência é boa para eles. Agora, Bjorn quer saber se ela vai admitir que estava errada. O mago ancião aparece, dizendo que o bárbaro deve realmente ser especial por ter conquistado uma maga sem usar força bruta. Ele se apresenta como Dion e diz ser o mentor de Raven, e Bjorn fica chocado, pois isso significa que esse velho é muito poderoso. Ele é o mestre da escola de magia. O ancião gostou da conversa entre os dois, mesmo que Raven tenha usado um feitiço de isolamento sonoro. Parece que ele estava curioso para saber por que ela trouxe um bárbaro vivo. Essa parte sobre estar vivo deixa Bjorn curioso, e o mago explica, com uma expressão assustadora, que normalmente só os corpos ou os corações dos bárbaros chegam à torre. Bjorn, com certeza, não gostou de ouvir isso. Então o mago começa a rir e diz que era só uma brincadeira. Se esse é o humor do mago, Bjorn vai mostrar a ele como são as piadas bárbaras. O bárbaro diz que deveria quebrar o crânio do mago, pegando-o de surpresa com a piada. Bjorn diz para o velho aceitar que caiu na piada do bárbaro, mas parece que chamá-lo de velho foi um erro. O bárbaro começa a mexer com a cabeça do mago, dizendo que foi outra piada chamá-lo de velho. E como o mago não responde, Bjorn acha que exagerou na brincadeira. O mago começa a rir, dizendo que Bjorn é um verdadeiro bárbaro, enquanto afirma que não se importa de ser zoado. A expressão dele diz o contrário. Ele parece estar fervendo de raiva. Para consertar a situação, Bjorn brinca que o mago aceita as piadas numa boa, como se tivesse um pouco de sangue bárbaro. Voltando ao assunto, o mago tem algo a oferecer a Bjorn em vez de dinheiro, o Anel do Espírito Congelado, número 9425. Pela reação do bárbaro, esse item numerado significa que ele é muito raro. Ele só pode ser obtido derrotando guardiões da ruptura e possui uma habilidade única. É estranho terem oferecido um item desses tão facilmente. Bjorn quer saber o que torna o anel especial, e segundo o mago, o item pode selar uma das essências que o usuário absorveu. O mago diz que o anel poderia selar a essência do golem de corpo que o bárbaro consumiu contra a própria vontade. Parece que Bjorn conhece alguma habilidade oculta desse item que nem mesmo o mago sabe, e ele aceita a troca. Antes que o bárbaro deixe a torre, Raven pede para ele não esquecer de voltar, pois ele prometeu ajudar com a pesquisa dela.
A garota pede desculpas por fazer o mago entregar um item numerado para Bjorn, mas segundo Dion, era apenas um item inútil que valia apenas 1,5 milhão de cristais, e ele acha que o bárbaro vai ficar bravo quando descobrir. Ao sair da torre, Bjorn pensa que naquele mundo, os magos são as pessoas mais inteligentes. Ainda assim, Raven não sabia sobre o item oculto na ruptura, e por isso, ele tinha certeza de que era muito superior, até mesmo aos magos que não fazem ideia do verdadeiro valor do item que lhe deram. Depois de muito tempo, Bjorn retorna à estalagem, e o dono fica surpreso porque achava que o bárbaro não estava mais neste mundo. O sujeito explica que jogou as coisas de Bjorn fora porque achou que o bárbaro não voltaria. Bjorn fica furioso porque tinha pago por mais uma semana de estadia, e o sujeito diz que irá compensá-lo. O bárbaro se segura para não fazer nada contra o sujeito. No dia seguinte, ele vai a um distrito comercial com Einar. Lá, ele vende os itens que conseguiu no labirinto e paga as 300.000 pedras de Einar, pela qual ela fica grata pelo pagamento. Ela diz a Bjorn que há pessoas comendo nuvens no palito e, ao olhar para elas, sente vontade de experimentar também. Einar acha os humanos incríveis por criarem algo assim, enquanto aproveita uma refeição com o bárbaro. Um pouco tímida, ela agradece a Bjorn por ainda tratá-la do mesmo jeito, mesmo que seu corpo tenha mudado. É impossível para Bjorn não achá-la fofa agora. Einar diz que os outros bárbaros começaram a evitá-la porque ela já não parecia mais uma guerreira. Além disso, os humanos começaram a flertar com ela em todo lugar. Einar está desesperada com essa mudança de aparência e pergunta ao bárbaro se ela realmente ficou tão feia assim. Bjorn fica completamente sem palavras. A garota está maravilhosa. Ela diz a Bjorn que tomou uma decisão. Ela não pode mais entrar no labirinto com o bárbaro. Bjorn ficou sozinho. Agora Einar não faz mais parte do grupo dele, e não por causa da mudança de aparência, mas porque seus talentos foram notados por um ancião, um especialista em esgrima, e ela decidiu aprender esgrima com esse mentor. O bárbaro pergunta se ela não poderia ao menos deixar um dia livre para ir ao labirinto, mas o treinamento especial não permitirá que Einar saia do templo por 6 meses. Parece que Bjorn conhece esse treinamento, e se for o que ele está pensando, será uma grande oportunidade para ela. Einar não pede ao bárbaro para esperar por ela ou para deixá-la voltar ao grupo, mas promete que retornará como uma guerreira poderosa que não será um peso para ele. Bjorn pensa que, depois de tudo que sua companheira passou no labirinto, sendo forçada a se render ao saqueador, jurando por sua honra e sem ter poder para fazer nada na ruptura, ela não consegue suportar tanta humilhação como guerreira. Agora o bárbaro precisa decidir se vai encontrar outra companheira ou se irá sozinho ao labirinto, já que ficou mais forte. Com as 2 essências que absorveu, e considerando que seus atributos aumentaram significativamente, Bjorn agora é mais forte do que qualquer explorador no 2º andar. A partir do 3º andar, as coisas ficam difíceis, e, mesmo sendo forte, não há como limpar um andar sozinho. Quanto mais alto o nível do andar, mais necessário se torna ter um grupo, de preferência com membros de níveis semelhantes. Pensando nisso, o bárbaro vai até Raven. Uma maga como ela seria uma ótima adição ao grupo dele. Quando o bárbaro está prestes a convidá-la para o grupo, ela lhe mostra uma cadeira assustadora para sua pesquisa em Bjorn. Parece que ninguém sobreviveu a isso. A maga recusa a oferta de Bjorn sem pensar 2 vezes. Ela só consideraria aceitar se o bárbaro recrutasse outros membros de nível 6, incluindo um sacerdote. Ela sabe que seria muito complicado para o bárbaro recrutar esses membros agora. Mudando de assunto, a maga entrega a ele o resultado da análise da essência do vampiro. Os resultados dela não são muito detalhados, mas isso não importa para o bárbaro, que sabe exatamente o que a essência faz, e por ser uma essência de guardião, ela vem com uma habilidade passiva que, neste caso, o torna resistente à morte. Adicionando o selo imortal à essência, Bjorn pode se curar de qualquer ferimento. Antes de Bjorn ir embora, a maga lhe faz uma pergunta. Ela quer saber o que Bjorn colocou na boca do vampiro enquanto eles lutavam. Bjorn sabe que ela está falando sobre a lágrima da deusa, mas decide se fazer de desentendido e não diz nada sobre isso. Para evitar mais perguntas da maga, ele diz que está com fome e vai embora. Raven tem certeza de que ele sabe de algo e não vai parar até descobrir o que é.
Na biblioteca da torre, ela pega um livro sobre rupturas, que contém informações sobre o castelo tingido de sangue. O livro fala sobre a lágrima da deusa e a máscara dourada, mas é difícil saber muito porque as páginas estão manchadas. A maga procura informações sobre a lágrima em outro livro e descobre que é uma relíquia consumível que espalha uma bênção muito forte quando o frasco é quebrado. Já faz mais de um século desde que a relíquia foi usada pela última vez para salvar o Papa. Ao descobrir isso, Raven se pergunta se foi coincidência o que aconteceu na batalha se assemelhar ao poder dessa relíquia. Se não fosse coincidência, seria muito estranho o bárbaro saber a localização da lágrima e como usá-la. Ao derrotar o chefe da ruptura, Bjorn obteve a máscara dourada. Ela pode ser usada 5 vezes e faz com que o usuário mude de rosto por 1 mês. No jogo, o bárbaro não deu muita atenção ao item e o vendeu, mas depois de ser injustamente preso, esse item pode ser muito útil para Bjorn no futuro. Em uma taverna, as pessoas estão comentando sobre a dissolução da guilda da qual os saqueadores faziam parte, e a irmã de Erwin, que estava comendo, ouve atentamente esse boato. A guilda se chamava União de Cristal e havia crescido muito na última década. Seus membros usavam um sistema de comunicação com muitas pedras de mensagem. Um dos caras que conversava diz que eles nem eram exploradores. Parece que, a princípio, essa guilda era formada por pessoas comuns que precisavam pagar seus impostos. Mas, à medida que cresceram, começaram a discriminar os de fora e cometeram crimes contra iniciantes. Depois de ouvir a conversa, a irmã de Erwin vai embora. Ela se lembra de tudo o que Erwin passou por causa daqueles saqueadores. Antes, saindo, ela também ouve que foi o Bárbaro da Liberdade quem dissolveu a guilda. As pessoas estão falando sobre um bárbaro que escapou da prisão para provar sua inocência. E o mais incrível é que esse bárbaro era apenas um explorador de rank 9. Pelas informações, seria coincidência demais esse bárbaro ser o Bjorn, mas isso explicaria por que Bjorn desapareceu por 1 semana. A elfa vai até o quarto de Owen e chama por sua irmã. A garota não parece bem cercada por seus espíritos e sua irmã não tem certeza se deve contar a Owen sobre o que ouviu mais cedo. Na guilda dos exploradores, Bjorn está procurando membros para um grupo. O bárbaro quer pelo menos 4 pessoas que trabalhem do 3º andar para cima e o atendente pede as informações do bárbaro. Assim que começa a ler, o cara se assusta e diz algo sobre 5 estrelas. Mas quando Bjorn pergunta, ele finge não saber de nada e entrega uma lista de equipes para o bárbaro. Bjorn percebe que o cara mudou de assunto, mas não deu muita atenção. Analisando a lista, ele encontra um nome interessante. Era o nome de Murad, o anão que entrou na ruptura com Bjorn. O anão diz que convidou mais uma pessoa para se juntar a eles, e o bárbaro fica surpreso ao ouvir que um mago se juntaria ao grupo. O anão começa a acenar. O novo membro do grupo está chegando. O mago parece jovem e animado. Ele se apresenta como Riol e diz que quer se juntar ao grupo do bárbaro. Murad se apresenta como um explorador de 6º nível, e o mago é de 8º nível da família real. Isso surpreende o anão, e Bjorn explica que isso significa que o mago não trabalha para a guilda. Riol acha que Bjorn parece esperto para o seu tipo e pergunta o nome do bárbaro. Bjorn está ficando irritado com o mago, mas se apresenta e convida Riol para se sentar com eles. Bjorn pergunta por que o mago quer explorar o labirinto. Parece raro um mago de 8º nível participar de explorações. Devido ao nível do mago, ele provavelmente não é muito forte e só conseguiria explorar os andares inferiores, então seria muito mais lucrativo trabalhar na cidade. O mago diz que quer se tornar um explorador renomado para trazer glória à família do Barão Martwin. O anão fica surpreso ao saber que o mago é um nobre, mas aparentemente ele é apenas um parente distante. Riol também diz que não vai maltratar ninguém por ter uma posição inferior, mas ele também não é um nobre de verdade. Apesar de ser fofo, esse mago só conhece alguns feitiços de maldição e gelo que poderiam ser úteis para o grupo, o que significa que ele é bem fraco. Mas Bjorn o aceita no grupo. Só o fato de ter um mago já vai atrair exploradores mais poderosos, como o bárbaro esperava. Depois que o mago entrou para o grupo, eles receberam propostas de vários exploradores fortes, e Bjorn e o anão começaram a analisá-las. Pela expressão do anão, eles encontraram mais um membro, e agora o time está completo.
Bjorn melhora seu equipamento antes de entrar no labirinto e mostra a nova armadura para a bibliotecária, que não demonstra nenhuma reação. Ela apenas pergunta o que é, e Bjorn, animado, diz que comprou uma armadura e um escudo de Litonum e mochila expansível que permite a ele carregar muito mais coisas. A bibliotecária apenas diz que recebeu reclamações e que é melhor o bárbaro tirar a armadura. Ela realmente não gosta das travessuras do Bjorn. Andando pela rua, Bjorn avista um bárbaro encolhido em um canto. O sujeito está sem nenhuma arma, o que é muito estranho, porque não importa o quão pobre ou faminto um bárbaro esteja, ele sempre tem uma arma como se fosse parte do corpo deles. Bjorn tenta conversar com o cara, e o outro bárbaro parece muito assustado. Bjorn diz para ele não ter medo e pergunta onde está sua arma. O cara diz, ainda assustado, que estava sem dinheiro e por isso vendeu sua arma. Bjorn dá um grande sorriso para o cara, pensando em como era estranho um bárbaro vender sua própria arma. Bjorn se apresenta, e o cara diz que seu nome é Terkin. Bjorn leva Terkin para comer. Bjorn tem certeza de que esse bárbaro é o que eles chamam de espírito maligno neste mundo, alguém que não veio deste mundo. Terkin está muito agradecido a Bjorn. Ele diz que passou pela cerimônia de maioridade um mês antes de Bjorn. Terkin conta que se perdeu e não conseguiu entrar no labirinto, mas Bjorn acha que ele ficou com medo dos monstros e fugiu. Não seria difícil para o cara ter escapado dos bárbaros. O problema dele começaria depois, porque ninguém na cidade iria querer empregar um bárbaro. Bjorn se pergunta se esse cara não estava jogando, e também chegou à sala do chefe no jogo, mas se fosse esse o caso, ele saberia como os bárbaros são tratados neste mundo. Então ele pergunta o que Terkin fez depois que o labirinto abriu no outro mês, e o cara diz que não voltou a entrar. Bjorn fica irritado. Como o cara pôde perder a chance de novo? Mas Terkin tenta explicar que dessa vez ele nem tinha uma arma porque já tinha vendido a dele. O cara não pensou no futuro e Bjorn fica confuso se ele realmente jogou o jogo. Depois disso, o cara passou fome, frio e foi rejeitado pelos bárbaros quando tentou se aproximar. Bjorn se pergunta como ele sobreviveu por tanto tempo. Se tivesse fugido quando chegou a este mundo, assim como Terkin fez, poderia ter acabado do mesmo jeito. Terkin pergunta se Bjorn não sente pena e se não quer ajudar o cara. Ele diz animado que conhece o labirinto e poderia ajudar, mas Bjorn o interrompe, dizendo que não vai ao labirinto com ele. Isso tira toda a empolgação de Terkin, mas Bjorn diz que vai ajudar o cara de outra forma. Bjorn oferece 150.000 pedras e diz a Terkin para comprar uma arma e entrar no labirinto. O cara pega as moedas tremendo e Bjorn diz para ele ir embora porque está cansado. Terkin tenta dizer que vai retribuir, mas Bjorn o interrompe dizendo que ele deve ir embora. Não importa o que aconteça daqui para frente, Bjorn não quer ver o cara nunca mais e pergunta se ele entendeu o que foi dito. O bárbaro parece uma pessoa diferente, assustador. Em casa, o bárbaro pensa que agiu de forma horrível com o cara, mas ao lembrar do que viveu no labirinto, acha que fez o melhor que pôde com Terkin e espera que o cara sobreviva explorando o lugar. O dia de entrar no labirinto chega e o mago está animado. É a primeira vez que ele entra e está curioso sobre cada detalhe do lugar. O outro membro do grupo aparece. O nome dele é Brown e ele é de 7º nível, com 8 anos de experiência como explorador. O cara sabe o que está fazendo. Murad também está animado porque faz muito tempo que não explora com um grupo. E finalmente, a última a se juntar ao grupo, a exploradora semi-humana, Misha, de 7º nível, que tem 5 anos de experiência. Ela está ansiosa para destruir alguns monstros. O anão faz uma piada, chamando-a de princesa, e ela fica brava. Parece que ela é da realeza de alguma tribo. Com essa formação, o novo grupo de Bjorn entra no labirinto. Com a ajuda de Brown, o grupo chega ao 2º andar em poucas horas, mas o navegador não fica satisfeito, já que eles não foram os primeiros a alcançar o 2º andar. Brown possui a habilidade de orientação, que mostra a direção para chegar ao portal, o que é muito útil para a equipe. Bjorn só não gosta do fato de que, desse jeito, ele não ganha nada ao abrir o portal. Com Einar ou Irwin, ele poderia ter aberto o portal e ganhado pontos de experiência, mas até ter uma equipe confiável, é melhor não mostrar tudo o que sabe. No 2º andar, eles entram no Covil da Fera.
O anão pergunta como o mago está se sentindo, e devido ao mau cheiro do lugar, Riol está quase vomitando. Bjorn se lembra de que Brown tem uma essência do tipo olfato e pergunta como ele está se sentindo, mas, ao contrário do mago, o explorador não é afetado pelo cheiro. Brown alerta o grupo para tomar cuidado para não pisar nas poças de dejetos, e eles continuam pelo vale. O covil da fera não tem armadilhas, mas devido ao seu layout, é muito fácil se perder. Os monstros que eles encontram são facilmente derrotados pela equipe, e com o alarme mágico do mago, eles conseguem fazer 4 turnos de guarda, permitindo que cada um durma por 6 horas. Parece que desta vez, explorar o labirinto será muito mais tranquilo. Riol não entende por que um deles precisa ficar de guarda se eles têm o alerta mágico. O problema é que essa magia só detecta monstros, e exploradores são muito mais difíceis de detectar. Saber disso deixa o mago assustado, e o anão sugere que Riol deveria descansar. O bárbaro acorda com a conversa, e acha que essa pode ser a primeira e última vez do mago com o grupo. No segundo dia, Brown diz que eles estão se aproximando do portal para o terceiro andar, onde ficam os monstros de nível 7 e 8. O terceiro andar, chamado de Passagem do Peregrino, é muito maior do que os outros, e mesmo que eles possam aparecer em partes diferentes do andar, todos os exploradores estarão juntos, diferente do que acontece no segundo andar. Misha perguntou a Bjorn se ele já esteve no terceiro andar antes, e comenta que levou 1 ano para ela chegar lá. Tanto ela quanto o anão levaram cerca de 2 anos para chegar ao quarto andar. Misha zoa o anão porque ela é mais experiente do que ele. Se for esse o caso, o bárbaro está subindo os andares muito rápido. De repente, Brown manda eles pararem de brincar. E Bjorn acha que ele parece ainda mais irritado, o que seria compreensível já que ele está fazendo todo o trabalho, mas ele continua sendo irritante. Eles entram no terceiro andar, mal colocando os pés nele quando ouvem um barulho alto. Bjorn grita para Bron sair do caminho, e vários monstros começam a correr em direção ao grupo. O bárbaro segura o ataque com seu escudo, achando muito estranho ter monstros esperando bem na frente do portal. Mesmo usando seu escudo, Bjorn percebe que esses monstros são muito fortes. Do outro lado, o anão está lutando para conter as criaturas. Seu escudo começa a quebrar, e ele precisa usar sua habilidade para consertá-lo. Murad menciona que os monstros se chamam Yantro, se assemelham a javalis e são de nível 7. A habilidade e equilíbrio de peso que o anão possui foi adquirida ao absorver a essência de um desses monstros. O mago lança uma maldição em um deles. Aproveitando a brecha, o anão investe contra o monstro e acerta sua cabeça. Para acabar com o outro, Misha usa Bjorn como trampolim e salta sobre a outra criatura, ansiosa por uma chance de conseguir uma essência. Esses monstros normalmente não aparecem neste local, então Bjorn pergunta a Bron se há humanos por perto. Ele ativa sua habilidade Sensor de Calor Corporal, mas não detecta nenhuma presença humana nas proximidades. No entanto, ele observa que, pelo cheiro, havia humanos ali não faz muito tempo, e Bjorn acha que eles devem ter fugido depois de ver o grupo lutando. O anão fica chocado com a possibilidade de alguém estar esperando por eles, e Bron esclarece que não estavam esperando especificamente por eles. Muitos saqueadores atraem monstros perto dos portais, sabendo que esse é um momento vulnerável para os exploradores. Misha sugere que eles deveriam encontrar e derrotar esses saqueadores. Ela ouviu dizer que há uma recompensa se eles fizerem isso. A equipe comenta que seria difícil encontrar os saqueadores agora, e Rial parece bastante abalado com a história dos saqueadores. O anão acha que o melhor que podem fazer é colocar um aviso no portal do segundo andar, e o mago está tremendo. É uma pena que ele seja tão fraco. O grupo comenta que é incrível Bron saber sobre as estratégias dos saqueadores, já que não é comum encontrá-los. Curioso, Bjorn pergunta quantas vezes Misha já encontrou saqueadores, e segundo ela, foram apenas cerca de 8 vezes em 5 anos, o que é quase nada considerando que Bjorn encontrou saqueadores 5 vezes em 3 meses. Ela e o anão riem do azar do bárbaro. De acordo com o anão, era comum encontrar tantos saqueadores há mais de um século. Talvez seja o azar de Bjorn que faz com que continuem encontrando saqueadores. Bron defende o bárbaro, mencionando que ele encontra saqueadores a cada 3 meses. Bjorn ainda está chateado. Ele é o único que encontra saqueadores com tanta frequência.
Depois de derrotar mais alguns monstros, eles encontram um lugar mais tranquilo para acampar. Murad, que percebeu que o mago não está bem, pergunta se aconteceu alguma coisa. O mago parece muito desanimado. Rial explica que sua ideia de ser um explorador foi destruída. Ele sabe que pode parecer ingênuo e mimado para os outros, mas saber que existem exploradores que atacam outros exploradores, que querem eliminar uns aos outros, por dinheiro, é muito difícil para ele. Se ele continuar nesse caminho, sabe que vai acabar matando alguém, e é por isso que estava se preparando. Bjorn quer saber se ele está preparado agora, e o mago responde com confiança que sim, mesmo sem saber se realmente conseguirá quando chegar a hora. O bárbaro sabe que Rial não tinha confiança suficiente, mas é melhor mentir e fingir ser forte. Brown diz ao mago que é importante não ser arrogante. É muito melhor ser assim e perguntar ao grupo se ele pode mostrar algo para eles. O grupo fica impressionado com a vista que Brown mostrou, uma paisagem linda e iluminada que só pode ser vista nesse horário do dia, e apenas no terceiro andar. O mago fica encantado com o que está vendo, e talvez isso lhe dê um pouco mais de coragem para continuar explorando o labirinto. Depois que a noite cai, todos vão dormir, exceto Bjorn, que fica de guarda, e o bárbaro percebe que o mago demora a pegar no sono. A vista realmente deve ter mudado a impressão dele sobre o labirinto. O grupo retoma a exploração, e de acordo com os cálculos de Bjorn, ele ainda precisa de mais 100 pontos de experiência para chegar ao nível 4. No terceiro nível, ele pode absorver até 3 essências. Como ainda há espaço para mais uma, ele não tem pressa para subir de nível, mas quer absorver uma boa essência. Brown avisa que o grupo chegou ao habitat dos orcs, a área com o maior número de monstros no terceiro andar, onde só aparecem monstros de rank 8 ou superior. Se eles não forem para o quarto andar, este é o melhor lugar que tem para caçar. O anão acha melhor que eles lutem juntos, e dependendo de como progredirem, decidirão o que fazer em seguida. Ele mal termina de falar quando um bando de orcs aparece, vindo em direção a eles, e o grupo de Bjorn se prepara para a batalha. Rial lança um feitiço de lanças de gelo que acerta com precisão a testa de um orc, enquanto Bjorn e o anão seguram os ataques corpo a corpo. Misha cuida dos orcs que conseguem passar por eles, e o mago e Brown atacam à distância. A equipe parecia estar indo bem até que um orc feiticeiro aparece. Ele lança a magia de fúria em seus companheiros, aumentando a resistência dos orcs guerreiros em 300% por 10 segundos, o que pode não parecer muito, mas o orc fica incrivelmente forte e consegue romper os escudos de Bjorn e Murad. O bárbaro grita para Brown que um dos orcs conseguiu passar, e Brown tenta proteger o mago com seu escudo, recebendo um golpe massivo do orc. O grupo precisa se organizar para proteger o mago, que é fisicamente mais fraco. Os 10 segundos de força do orc acabam, e Misha aparece atrás dele para um ataque surpresa, derrotando o monstro. Aproveitando a oportunidade, Bjorn ataca o feiticeiro deles, que cai sem nem conseguir reagir. O grupo está satisfeito. Eles conseguiram derrotar os orcs sem se ferirem. Refletindo sobre a batalha, Bjorn acha que estão demorando um pouco mais para vencer, mas ainda estão equilibrados. Ele acredita que formam uma boa equipe do jeito que estão. A equipe avança em direção ao centro do habitat dos orcs, e quanto mais se aproximam, mais orcs aparecem em seu caminho. Eles encontram um grande guerreiro orc de rank 7, e até mesmo esse monstro é facilmente derrotado por eles. Mas as coisas não continuam fáceis. Algo explode e o grupo por pouco não é atingido. Um cara aparece na frente deles, tomara que não seja outro saqueador. O cara diz que aquele habitat de orcs é território do clã Zawi, e que o grupo deveria explorar outro lugar. No jogo, havia algumas maneiras de restringir uma área, mas como era muito difícil, só valeria a pena se fosse o habitat de um chefe ou de um monstro raro. O anão pergunta o que esse clã está fazendo ali, já que normalmente caçam no 6º andar, e o chefe do clã se recusa a responder. Murad fica irritado. Ele nunca ouviu falar que esse habitat é território do clã Zawi e os acusa de nem sequer fazerem parte do clã de verdade. O cara olha para Murad, nervoso. Parece que nenhum dos dois quer resolver a situação de forma pacífica. Bjorn percebe que Misha se encolheu atrás dele e pergunta o que aconteceu. Então alguém chama a garota de ovelha negra. Ela parece apavorada. Misha chama o rapaz de irmão Taylor, e eles realmente se parecem.
Ele fica irritado e diz que ela não deveria chamá-lo assim em público. É constrangedor, e o ancião pergunta se eles são realmente irmãos. É impossível não serem com tanta semelhança. Parece que o ancião deve algo a esse clã, mas Taylor não se importa se terá que lutar com ela ou não. O ancião acha melhor contar ao grupo porque o clã está ali. Eles estão procurando a essência do grande guerreiro orc, e depois de encontrá-la, irão embora. Essa não é uma essência rara, mas Bjorn parece saber de algo que a tornaria muito especial. O ancião enfatiza que é melhor eles irem embora. Com o clã ali, não haverá monstros para o grupo caçar. Como eles são mais fracos, Bjorn acha que não faz sentido forçar a entrada no habitat. O bárbaro está prestes a dizer que vão embora, mas do nada, o mago diz que vai resolver a situação. Ryo toma a frente e se apresenta, mas o ancião diz que ele é apenas um lixo, deixando o mago sem palavras. O cara não precisava ser tão cruel. O sujeito não gostou de ser chamado de mago sênior e humilha Ryo, dizendo para nunca mais ser chamado assim, e Ryo ainda não encontrou palavras para responder. Ele foi destruído pelo ancião. Murad se envolve na conversa, chamando o sujeito de grosseiro. O ancião diz que só falou a verdade, e o anão não consegue ficar calado. Ele ativa sua habilidade de raio, pronto para lutar com um clã do sexto andar. Tudo o que o bárbaro tentou evitar aconteceu. Agora o grupo vai ter que lutar contra um clã do sexto andar graças ao Murad, que não conseguiu deixar o mago ser humilhado. O ancião lança um olhar furioso para o anão, e Bjorn grita o nome de Murad, enquanto soca a cabeça do anão no chão. Todo o grupo fica surpreso com as ações do bárbaro, que continua segurando o anão e dizendo para ele se acalmar. Bjorn olha para o clã, esperando ter evitado algo pior. E o ancião diz que o anão deveria ser grato por ter um companheiro como o bárbaro. Parece que Bjorn conseguiu evitar que o grupo fosse destruído. Oid. Perto da saída do habitat dos orcs, o anão se desculpa por suas ações, dizendo que agiu sem pensar. Brown diz que as ações do anão poderiam ter acabado com eles, mas como nada aconteceu, é melhor esquecer. Por pior que Murad tenha agido, ele estava defendendo seu companheiro. O bárbaro acha que Brown deveria ter sido mais duro com ele, e é gentil demais para ser um líder. No lugar de Brown, Bjorn ainda estaria amaldiçoando o anão. Misha acha que a culpa de as coisas não terem dado certo foi dela, mas para o mago, ela foi o motivo de nada pior ter acontecido, já que é irmã de um dos membros do clã. Isso anima a garota e Bjorn fica intrigado com a rapidez com que o clima do grupo melhorou. Misha revela que não fala muito sobre sua família, porque tem vergonha de ser a única que não conseguiu formar um vínculo com uma besta espiritual. Demi-humanos como ela podem fazer contratos com feras ancestrais, as feras espirituais. Existem vários tipos de contratos que permitem invocar feras, ser possuído por elas ou usar suas habilidades, e nem todos os demi-humanos conseguem fazer esses contratos. No caso de Misha, por ela ser descendente da família Karlstein, é vergonhoso não ter um contrato. Quando era criança, ela se dava bem com seus irmãos, mas à medida que cresceu, e não foi escolhida por nenhuma fera, foi rejeitada por eles e chamada de mestiça. Para seus irmãos, ela é o resultado de um caso extraconjugal, e como sua mãe morreu cedo, ela não pôde confirmar, então deixou o clã e aprendeu a lutar, tornando-se assim uma exploradora. O anão se comove com sua história e com o quão difícil sua vida deve ter sido. O bárbaro não entende como o anão pode se emocionar tanto, e agora o anão também quer contar sua história. O sonho de Murad era ser ferreiro. Todo anão deve querer isso, mas mesmo tentando por 10 anos, ele não conseguiu se formar porque não tinha talento. Então, aos 30 anos e precisando sobreviver, ele se tornou um explorador. Agora é a vez do mago dizer que ele é o menos talentoso. Ele só teve contato com magia por causa de sua posição social, mas não era bom o suficiente para entrar na Torre dos Magos. Ryo pensa que, se fosse um verdadeiro mago, teria sido um pouco mais respeitado pelo ancião. O anão se emociona novamente, dizendo que Ryo é um grande mago. O ancião estava errado sobre ele. Ao lado do bárbaro, Brown diz que é a primeira vez que vê algo assim, e Bjorn acha que concorda que toda aquela emoção é desnecessária, mas em vez disso, Brown diz que também precisa se desculpar.
Brown diz que ficou com raiva quando Murad e Misha estavam falando sobre suas experiências porque os invejava. Ele pensava que, por não serem humanos, eles tinham sorte e não sofriam. Para animar Brown, o anão e Misha dizem que só os humanos podem se tornar magos, ou até mesmo santos, apenas não mencionando que só uma pequena parte dos humanos pode ter esses talentos. O anão ri, dizendo que o grupo é formado só por ovelhas negras e todos se sentem melhor depois de falarem sobre seus problemas e serem consolados, exceto um. Todos olham para o bárbaro, esperando que ele também conte sua história. Bjorn está em pânico. Ele não sabe o que dizer nessa situação, então, o bárbaro respira fundo e grita com toda a força que não tem mãe. O anão e o mago o encaram, ainda surpresos com o desabafo, e Bjorn continua gritando que sua mãe não sobreviveu ao parto, e seu pai nunca voltou do labirinto, então ele não pode encontrá-los mesmo que queira. O grupo fica em silêncio após a confissão. Como Einar contou a história para Bjorn, ele não mentiu sobre seus pais. Brown e Misha ficam profundamente comovidos. O mago começa a chorar, e o anão até diz que pode ser uma figura paterna para Bjorn, mas ele não quer emoções, e diz que está bem. Ainda assim, agora o grupo está em lágrimas por causa da história do bárbaro. Misha está preocupada e pergunta se Bjorn está bem. Ele começou a pensar em quantas vezes quase morreu desde que veio parar neste mundo, e isso realmente o abalou. Enquanto o bárbaro está abatido, Murad diz a Brown que eles deveriam ir para a Floresta das Bruxas. Isso chama a atenção de Bjorn. Eles discutem para onde devem ir, e para Murad, é melhor continuar no terceiro andar e melhorar um pouco mais o trabalho em equipe antes de subir. Como a Floresta das Bruxas é um lugar muito difícil, Bjorn acha que o anão quer ir para lá para testar como eles funcionam como equipe em um lugar muito mais perigoso. No quarto andar, aparecem monstros de nível 7 e 8, como no terceiro, mas também monstros de nível 6, embora raramente, o que significa que estando nesse andar, monstros desse nível podem aparecer a qualquer momento. Bjorn já perdeu o jogo várias vezes nesse andar e entende por que o anão é cauteloso, mas ainda acha que é melhor para o grupo ir para o quarto andar. Bjorn argumenta que ele e Murad são escudeiros fortes o suficiente para lidar com monstros de nível 6. Mesmo que o time não tenha muito poder de ataque, a composição deles deve ser suficiente para sobreviver no quarto andar. Misha e Ryle sussurram se realmente deveriam confiar na ideia do bárbaro, o que o irrita ao ouvir a conversa. Murad continua não convencido e sugere uma votação, então o grupo decide seguir para o quarto andar. O grupo está no labirinto há 3 dias, e ao anoitecer, Brown sugere que é melhor parar e acampar. Olhando para o relógio, Bjorn percebe que o grupo monta acampamento no mesmo horário todos os dias. Brown provavelmente planejou os locais de acampamento com antecedência, levando em conta a distância e a velocidade do grupo, o que é impressionante. O bárbaro pergunta ao guia sobre os planos para o dia seguinte, e Brown diz que estarão na Floresta das Bruxas antes do meio-dia, mostrando sua confiabilidade como aventureiro experiente que sabe exatamente como liderar o grupo. Os aventureiros dormem até a troca de turno, mas de repente, Bjorn é acordado por Brown gritando seu nome. O bárbaro pensa que é a sua vez de fazer a vigia, mas parece que não é o caso. Então ele pergunta se um monstro está vindo, e segundo Brown, não são apenas monstros. Bjorn ouve gritos como se alguém estivesse sendo perseguido por um monstro, e Brown pergunta se ele se lembra de quando encontraram o Yantro perto do portal. Bjorn lembra do guia dizendo que alguém armou uma armadilha para eles, mas conseguiram escapar. O guia diz que sente o cheiro das mesmas pessoas ali, e Murad pergunta se são os saqueadores de antes. Brown confirma que são os mesmos, e acha que eles estão tentando se infiltrar, fingindo que precisam de ajuda. Misha quer saber o que eles vão fazer, já que os saqueadores estão se aproximando. Bjorn coloca o capacete e decide usar essa oportunidade a favor deles, dizendo que, se o grupo não estiver confiante, é melhor não fazer nada. Enquanto isso, os infiltrados aparecem. O bárbaro grita para que eles não se aproximem, ameaçando esmagar seus crânios se o fizerem. O grupo pede ajuda, dizendo que o resto dos seus membros já foi capturado pelos monstros, e oferece uma recompensa por assistência. Bjorn ordena que eles larguem as armas, mas eles se recusam, dizendo que os monstros estão se aproximando.
O bárbaro observa atentamente e percebe que os monstros estão apenas observando o grupo, talvez sendo cautelosos porque encontraram mais pessoas. Ele dá ao grupo uma escolha. Ou eles largam as armas, ou é melhor que vão embora. Os membros do grupo parecem muito assustados, e o cara que parece ser o líder finalmente aceita a condição de Bjorn, e todos largam as armas. Bjorn pede para Brown recolher as armas do grupo, e percebe que os monstros estão recuando depois de verem que o grupo recebeu ajuda. Eles são realmente espertos. A garota do grupo agradece ao bárbaro pela ajuda e se apresenta como Elisa. Depois de sobreviver ao ataque, ela está em frangalhos. Encantado por Elisa, o anão se apresenta, dizendo que ela deve ter passado por momentos difíceis. Os outros membros também se apresentam como Tallinn e Hans. Bjorn se lembra do Hans que conheceu antes, e não gosta da coincidência. Esse Hans pergunta se o bárbaro conhece outro Hans e diz que seu nome é muito comum. Elisa continua agradecendo e diz que a deusa Lilas deve tê-los protegido. Brown fica surpreso ao ouvir o nome da deusa e pergunta se a garota é uma sacerdotisa, o que ela confirma. Elisa serve a deusa da luz, que supervisiona a exploração e os relacionamentos. Ainda assim, Bjorn não acredita. Ele tem certeza de que todos são saqueadores e que ela nem sequer é uma sacerdotisa. De repente, o bárbaro fica surpreso. A garota está usando sua habilidade para curar o companheiro ferido, então ela não pode ser uma impostora. Agora o grupo está confuso. E Misha pergunta se Brown pode ter se enganado sobre essas pessoas. O guia está incrédulo. Ele tinha certeza de que já os havia sentido pelo cheiro antes. Elisa acha que seu grupo já provou que não é perigoso e pede suas armas de volta. Mas para sua surpresa, ela ouve um não. Bjorn não se importa com o que ela é. Para os bárbaros, ao contrário dos humanos, isso não significa nada, e ele exige o pagamento da recompensa que devem ao seu grupo. A garota finge esquecer e pergunta quanto eles querem, e Bjorn pede 2 milhões de pedras, o que é impossível para o grupo de Elisa no momento. Mas ela diz que eles vão pagar quando saírem dali. O bárbaro não se importa. Ele diz que não confia em outras raças, e manda que paguem novamente com coisas preciosas. Eles não têm dinheiro. Bjorn aponta para a armadura do grupo, que deve ser valiosa. Hans não questiona o bárbaro, já que teve sua vida salva, e começa a tirar a armadura. O bárbaro recolheu todos os itens valiosos que eles tinham, mas ainda não está satisfeito. Enquanto Elisa se oferece para curar qualquer um que esteja ferido, Bjorn se aproxima dela para atacá-la. Pela regra, ele acha que o sacerdote deve ser o primeiro a ser derrubado, e acerta a garota antes que ela possa reagir. A ação dele choca todo o grupo. Ninguém esperava que algo assim fosse acontecer. O bárbaro apenas diz que exagerou um pouco porque achou que eles eram saqueadores. Hans e Tallinn tremem, pensando que são os próximos alvos, mas não estão olhando na direção de Bjorn, e Tallinn é o primeiro a ser atingido. Um tipo de névoa roxa começa a se apertar ao redor do corpo dele. Atrás do bárbaro, Elisa começa a se mover novamente, e até Bjorn se vira para ver a garota, incrédulo. Elisa, toda retorcida, pergunta como ele sabia que ela era o monstro. Ela diz que já é tarde demais para eles, e o bárbaro pensa que nada dá certo para ele. Seus companheiros estão petrificados de medo, e Bjorn grita para que se acalmem, pois ele vai cuidar dela. O bárbaro acerta a cabeça da sacerdotisa novamente, e o anão grita que ele está apenas atacando um corpo. Bjorn diz que a atacou porque estava com medo, mas se ela se mover de novo, com certeza é uma sacerdotisa Kerui, uma classe oculta que só pode ser escolhida por sacerdotes após chegarem ao 5º andar. Ela permite ao usuário usar tanto magia divina quanto magia negra, mas vem com penalidades. Kerui é um deus maligno, e quando a classe é revelada, a pessoa é punida com a decapitação. Para manter a classe, o usuário precisa fazer sacrifícios regularmente, e a maneira mais fácil de fazer isso é sendo um saqueador. Desta vez, ela ataca seu outro companheiro, Hans. Elisa está se regenerando, e sem remorso, diz que perdeu seus 2 companheiros por causa do bárbaro. Ele diz que ela deve ter sido muito mal educada para culpá-lo por tal situação. Foi graças a Elisa que os 2 pereceram. Ela deveria ter se desmaterializado no momento em que Bjorn a atingiu. Ele começa a gritar que não aguenta mais e que vai vingar os companheiros dela, embora na verdade só esteja interessado nos itens deles.
A garota usa a habilidade Chamado da Morte, fazendo com que Hans e Tallin se movam novamente. O anão é o primeiro a se assustar ao ver os dois de pé. Essa habilidade invoca os mortos-vivos, mas ao usar os corpos dos subordinados, eles se tornam muito mais poderosos do que monstros. Elisa ordena que seus subordinados destruam seus inimigos, mas Murad e Bjorn rapidamente bloqueiam o ataque com seus escudos. Misha salta sobre o bárbaro e usa sua habilidade de veneno para atacar Tallin. Enquanto isso, Rial usa sua habilidade de lança de gelo para perfurar Hans. Infelizmente, magia de gelo e veneno não funcionam nos mortos-vivos. Segurando Tallin, Bjorn pergunta se o ataque de Braun está pronto, e logo depois, Braun lança uma espécie de coquetel molotov no inimigo, incendiando-o assim que é atingido pela garrafa. O bárbaro acha que fogo é uma ótima arma contra os mortos-vivos, mas Elisa mostra que é inútil e usa o fogo dos mortos. A habilidade absorve todo o fogo ao redor. Desta vez, parece que o grupo do Bjorn está sem opções de ataque eficazes. Então ele grita para o resto do grupo atacar a sacerdotisa enquanto ele e o anão seguram os subordinados dela. Como o bárbaro já havia pegado o equipamento deles antes, ele conseguirá segurá-los por mais tempo enquanto seu grupo vai atacar a sacerdotisa. Misha vai direto até ela, mas Alisa invoca uma sombra guardiã que emerge do chão. Ela ordena que a sombra destrua o grupo, mas eles continuam o ataque. A sacerdotisa começa a rir, indiferente aos ataques. Então Misha percebe que a sombra está envolvendo ela, parecendo uma maldição. Ela corta a sombra, o que não parece ter muito efeito. De repente, Murad aparece, atacando a sombra também, dizendo que Bjorn o enviou para ajudar, o que significa que o bárbaro ficou sozinho para segurar os dois mortos-vivos. Alisa fica cada vez mais irritada, pois mesmo dando ordens, seus subordinados não conseguem protegê-la. Segurando os dois com uma expressão satisfeita, o bárbaro diz que eles estão ocupados demais lidando com ele. Alisa fica furiosa ao perceber que não vai vencer. Ela começa a flutuar enquanto grita que não vai esquecer essa humilhação. Ela usa a habilidade Formas Espirituais, e o bárbaro percebe que ela está tentando escapar. Antes de desaparecer, Alisa diz que nenhum deles conseguirá sair do labirinto. Bjorn pensa que eles quase não conseguiram derrotá-la. De repente, o sistema avisa sobre várias maldições. Parece que ela lançou mais de 15 em Bjorn antes de fugir. Ele se lembra de Duak dizendo que sabia sobre maldições e pedindo ao mago para removê-las, mas parece que ele não faz ideia de como remover essas maldições. Na verdade, ele conhece magia de maldição, mas não sabe como removê-la. O bárbaro fica mais do que furioso com o mago, e o sistema avisa que seus atributos podem ser afetados permanentemente, se não forem curados com poder divino ou magia. Bjorn parece exausto. Murad pergunta se ele está bem, e o bárbaro diz que sobreviverá, mas sente que não vai conseguir. O bárbaro está fugindo de maldições há mais de 5 horas. Se não fosse pela essência que ele absorveu, teria caído sem forças. Seus companheiros de grupo também estão fugindo porque foram amaldiçoados também. A única diferença é que eles receberam um número menor de maldições. Alisa fez questão de lançar mais de 15 maldições no protagonista. Bjorn também foi atingido pela habilidade de drenagem de energia, que reduz a recuperação de estamina, mesmo que poderes regenerativos não ajudem a aumentar sua estamina. No jogo, o personagem pararia de se mover se a estamina caísse abaixo de 10%, e ele calcula que ainda tem cerca de 30% restante. Braun tenta tranquilizar Bjorn, dizendo que eles estão quase lá. O bárbaro está quase sem fôlego quando vê onde finalmente chegaram. O grupo conseguiu chegar à Floresta das Bruxas. Algumas horas atrás, Braun comentava que não podia acreditar que estavam sendo caçados por uma sacerdotisa Karui. Segundo Bjorn, suas habilidades seriam equivalentes às do quinto andar. Se tivessem sido atacados diretamente por ela, não teriam sobrevivido. Não tivessem atacado depois de tomar as armas deles, alguns membros do grupo teriam perecido num piscar de olhos. Misha está empolgado por ter um bárbaro confiável no grupo, mostrando como foi incrível ele ter acertado a sacerdotisa. Bjorn pergunta se Braun consegue rastrear Elisa, mas o guia não consegue encontrar nenhum vestígio da presença dela no ar. O bárbaro tem certeza de que ela vai atacar de novo, porque eles conhecem sua identidade, e o mago acha que fez um bom trabalho antes.
Isso só serve para deixar Bjorn irritado. Se fossem pegos de surpresa enquanto lutavam contra monstros, não teriam a menor chance, e é exatamente por isso que Bjorn propõe que sigam imediatamente para a Floresta das Bruxas. Como a floresta cerca o portal para o quarto andar, monstros de nível 7 e 8 aparecem, muitos deles com corpos espirituais imunes a ataques físicos. Mas, no momento, o lugar é a melhor opção deles. Ao entrarem na floresta, o grupo se sente mais leve. Como é uma área especial, todos os efeitos de status foram desativados. Brown confessa que não esperava que Bjorn usasse o terreno a seu favor, e pergunta se é realmente a primeira vez dele nesse andar. O bárbaro disfarça e diz que apenas estudou muito sobre o labirinto, o que faz Misha e o mago rirem. Eles nunca ouviram falar de um bárbaro que lê livros. De repente, um efeito de status anormal atinge o grupo. Alguns monstros parecidos com árvores começam a lançar insultos contra eles. Embora Bjorn não tenha sido afetado pelo ataque mental, o mesmo não pode ser dito de seus companheiros. Misha está chorando e pergunta como ele consegue resistir a esses ataques. O anão e Brown também parecem não ter sido afetados pelo ataque, mas o mago reage ainda pior do que Misha. Bjorn acha os efeitos dos ataques fascinantes, como se estivesse vendo tudo através de um espelho convexo. Ele pergunta se Riol consegue usar magia nesse estado, e ele garante que sim. Murad acha melhor fazer uma pausa e se oferece para ficar de vigia primeiro. Bjorn desaba no chão, exausto depois de tudo o que passou. O anão vai até ele para conversar sobre Elisa. Quando estava recrutando membros para o grupo na guilda, uma garota sempre o bombardeava com perguntas, e pensando agora, essa garota era a Elisa. Ele diz que na primeira vez que se encontraram na cidadela, ele conseguiu um item numerado, a pulseira do guardião, e suspeita que ela possa ter ouvido falar disso. Ele pegou a pulseira número 3112, normalmente encontrada em rupturas acima do nível 4. Ao ouvir isso, tudo o que Bjorn consegue pensar é que, mesmo sem ter feito nada, o anão conseguiu um item que vale 50 milhões de pedras. O bárbaro quer saber por que Murad não a reconheceu antes. Mas, de acordo com o anão, da primeira vez ela não estava vestida como uma sacerdotisa, usava roupas esfarrapadas. Bjorn se lembra de o grupo ter feito uma reunião em um bar, então ela pode ter ouvido e planejado atacar o grupo com antecedência. Murad cita um anão dizendo que o perigo sempre acompanha os tesouros, mas Bjorn diz para ele não mudar de assunto, porque o anão foi descuidado ao não reconhecer a garota. O anão não parece se importar e pede para Bjorn descansar um pouco. Mais uma vez, Bjorn é acordado por alguém gritando seu nome. Brown é surpreendido pelo bar. A capacidade de Aryan de dormir profundamente em um lugar como este. Ele pergunta onde está o monstro, e Brown diz que está perto. Olhando de perto, há várias fadas voando perto do grupo. Elas são monstros de nível 9, e não parecem nada amigáveis. Elas liberam poeira venenosa misturada com substâncias estimulantes, mas não atacam a menos que se sintam ameaçadas. Ver essas criaturas reunidas significa que o monstro está por perto. Bjorn pergunta se eles devem lutar contra ele, e o anão concorda. Como o mago está se sentindo melhor, Murad fará o monstro se revelar. Ele usa a habilidade de raio, seguida pela habilidade de corte que atinge as fadas como se tivessem levado um choque elétrico. O monstro, que estava apenas observando, decide aparecer quebrando as árvores em seu caminho. É um monstro gigante meio troll de nível 7. Esse monstro aparece apenas na Floresta das Bruxas e geralmente segue grupos de fadas. O meio troll ataca com um porrete e acerta o escudo de Murad com toda a sua força. Mesmo sendo resistente, segurar o ataque foi difícil para ele. Bjorn se lembra de que o anão não tem tanta tolerância à dor quanto ele. Um dos principais motivos para esse lugar ser evitado é que, graças ao aumento da dor, os guerreiros sentem a dor do ataque multiplicada. A maioria dos monstros ali é imune a ataques físicos e usa habilidades mentais. Então é um lugar onde os guerreiros vão sofrer primeiro. Rial lança um aprimorador de gelo, que aumenta drasticamente a intensidade da próxima magia de gelo, e então usa a magia de lança de gelo muito mais poderosa, acertando o meio troll no peito e derrotando o monstro. Infelizmente, ele não deixa nenhuma essência ao ser derrotado, então Brown acha melhor o grupo seguir em frente. Essa floresta não é um bom lugar para descansar.
Logo à frente, ele vê algo desagradável. Parece que exploradores estão se aproximando deles. Uma voz diz aos exploradores que são eles. Elisa aparece novamente, se fazendo de vítima, dizendo que o grupo de Bjorn massacrou seus companheiros. O aparente líder do grupo, que também parece ser um sacerdote, pede para Elisa ficar para trás. Bjorn sabe que não adianta explicar a situação para o outro grupo, e pede para Murad usar aquele item. O anão parece incerto sobre usar essa habilidade, mas ativa a pulseira guardiã, que repele temporariamente os inimigos, e concede imunidade aos aliados, dando ao grupo uma chance de escapar. Fugindo, Misha pergunta como aquela mulher conseguiu encontrá-los na floresta. Bjorn imagina que ela não conseguiu rastrear o grupo depois que entraram na floresta, então deve ter encontrado um grupo de exploradores que seriam úteis e se fez de vítima, como se tivesse sido atacada por saqueadores. Depois de fazer os grupos lutarem, ela provavelmente planejou capturar todos eles. O bárbaro diz para Misha se concentrar na corrida. O efeito da habilidade dura apenas 5 minutos e deve terminar em breve. De fato, logo depois, o efeito da habilidade termina. Em grupo, o batedor é o primeiro a detectar os inimigos, guiando os companheiros pelo melhor caminho usando informações previamente coletadas e experiências de labirinto, pelo menos até o terceiro andar. Nu.